componente da nossa fórmula, eu queria elucidar um termo que a gente tem usado aqui desde o início desse material e provavelmente a gente vai fechar esse material usando esse termo, que é o termo criação. Eu sei porque às vezes a gente está falando aqui, não sei o que é uma criação, tal coisa é uma criação, e a gente não consegue entender muito bem esse termo. Então, para a gente conseguir dar continuidade a esse material, eu quero fazer esse parênteses aqui e explicar um pouco da criação, do que é uma criação, de como uma criação acontece na nossa vida, para a gente voltar para o material e ver como isso aqui se encaixa em tudo que a gente vem falando para vocês e em tudo que a gente ainda vai falar. Quando a gente olha para um bebê, a gente tem um grande exemplo, é muito emblemático, um grande exemplo de uma criação. Um bebê na nossa vida, um filhinho, ele é esse exemplo. Por quê? Percebe como é que isso vai se formar? A gente tem um homem que vai ali deixar uma semente na mulher. O material dele vai ser depositado dentro dessa mulher e essa mulher vai passar por um processo que a gente chama de gestação. Semente mais processo. Isso vai dar origem, quando a gente respeita todo esse processo de gestação, isso vai dar origem, em condições normais, a uma criação, a um bebê. A gente também vê esse exemplo dentro da natureza. Então a gente olha o fruto, ele é também um exemplo de criação. Por quê? Eu pego uma sementinha, digamos que eu compro um pacotinho de semente de maçã, eu vou ali na minha hortinha, eu jogo essas sementes no chão e eu vou esperar o processo, obviamente eu vou ajudando dentro daquele momento ali, eu vou esperar o processo de gestação do solo para que, correndo tudo bem, não interrompido esse processo, esse fruto nasça e eu tenha ali um exemplo de uma criação. Tudo dentro da nossa vida é uma criação. Então, quando a gente fala de um relacionamento, por exemplo, o meu relacionamento com o Cadu é uma criação. Um evento indesejado que eu possa ter passado na minha vida é uma criação. Uma doença é uma criação. Um emprego é uma criação. Então, a gente tem exemplos o tempo inteiro de criações da nossa realidade. E, obviamente, a soma dessas criações na nossa vida vão dar origem a uma grande criação que é a nossa realidade. Quando eu olho, por exemplo, para Dubai, eu tenho uma criação. Eu olho lá um prédio e falo, caramba, que criação gigantesca. Então, a gente tem ali exemplos de criação, sempre entendendo que a criação ela vai ter uma parcela que é essa semente e ela vai passar por um processo para que ela venha para a realidade. Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente olha aqui outros exemplos de criação, antes da gente passar e chegar onde eu quero chegar, aqui um prato bem feito, aqui esse evento em que o Philippe Petit ele atravessa as torres nos Estados Unidos, aqui o andar a cavalo, competir, trazer para a vida física, para a realidade física uma determinada vitória, aqui um quadro que está sendo pintado, são outros exemplos de criação. Mas vamos olhar para isso daqui, que foi o que a gente estava falando. A gente estava falando da escolha. Quando a gente abre esse processo de escolha, a gente vai ver nisso aqui essa característica que eu trouxe para vocês de criação. O que a gente quer? Qual é a nossa escolha precisa? A gente quer ter uma escolha em que a gente tem clareza para tomar as nossas decisões, conseguir tomar as nossas iniciativas e, obviamente, isso aqui vai se refletir no bem-estar. A gente deseja isso. O que eu quero que vocês entendam é que nada mais, a gente não está falando de nada diferente de uma criação. Quando a gente olha para isso aqui, a gente está falando de uma virtude, de uma qualidade. E quando a gente está falando de uma virtude, de uma qualidade, a gente está sim falando de uma criação, mas é uma criação mental, que começa no nosso plano mental e vai se desdobrando para o plano físico. Mas você concorda que é uma realização, por exemplo, quando você toma uma decisão, vai lá, toma uma iniciativa? Isso é uma realização na sua vida. Você fala, caramba, eu comprei aquela coisa, eu me matriculei na academia, é uma realização, é uma criação. E isso essas criações começam com essas virtudes dentro do nosso plano mental. Então, quando a gente olha para a clareza, para que obviamente vai se desdobrando, lembra? É uma cascata, depois eu tomo uma decisão que vai se desdobrar numa iniciativa se eu não interromper esse processo, dentro do processo de desaceleração. Quando a gente olha para isso daqui, que é o sal desejado, que seria a comida perfeita, aquela criação perfeita, a gente tem dois componentes importantes. Dois componentes de uma criação que eu acabei de mencionar. E que componentes são esses?
E isso vai ser fundamental pra gente entender como é que a gente vai criar isso daqui. Afinal, para eu entender como eu tenho um bebê, eu vou ter que entender todo esse processo que acontece ali. Quando a gente olha para a clareza, para a gente conseguir chegar nessa escolha, que é uma escolha muito bem tomada, uma escolha que faz com que eu fique feliz, com que eu me orgulhe, eu tenho uma parcela, que é uma parcela que a gente chama de semente, e eu também tenho outra parcela aqui, que é o que a gente chama de processo. Você concorda comigo que não adianta na minha vida, se eu quiser ter um bebê, só colocar a semente, o homem chegar ali e fazer a parte dele? Você concorda que eu preciso do outro lado também? E você concorda também que não adianta eu ficar gestando algo que não existe, ou seja, gestar uma semente que não existe? Eu sozinha não consigo ter um bebê, eu preciso de uma semente ali dentro? Toda criação funciona dessa forma. Então, quando a gente está falando que a gente quer chegar numa clareza legal para a gente conseguir tomar as nossas decisões, conseguir tomar a nossa iniciativa, a gente vai precisar desses dois componentes. E na maioria das vezes a gente não consegue chegar nesses dois componentes. Na maioria dos casos, por a gente não controlar essa energia, e pense nisso aqui realmente como um grau, como uma régua em que eu mexo esse meu pauzinho daqui pra cá, pra cá, pra cá, e eu chego numa coisa desejada, eu tenho que realmente conseguir passear entre essas duas coisas no momento correto. O que eu tô querendo dizer é, eu vou precisar de um pouco de convicção. Isso daqui a gente também tá falando de desaceleração, tá, gente? Convicção que se desdobra numa impetuosidade, que se desdobra numa impulsividade, que vai me gerar ansiedade. A gente tá falando de uma mesma coisa, tá? O que eu tô querendo dizer? Que eu tenho sim que ter essa semente para startar. E essa semente aqui, quando a gente tá falando disso aqui, a gente tá falando dos nossos desejos, dos nossos requisitos. Sabe o que é isso daqui? Aquela coisa que eu não abro mão. Então, quando eu tô escolhendo, por exemplo, um trabalho, eu deveria saber, ou eu deveria estar guiado, o que deveria iniciar o meu processo de escolha é isso daqui. Porque lembra, essa parte aqui é a semente. E eu não estou falando que você precisa ser uma pessoa que está lá o tempo inteiro, nesse polo, nesse lugar aqui. Porque senão você vai experimentar o desequilíbrio. Eu tô falando de dosar isso de uma forma correta e você vai entender. Depois que eu starto isso dentro desse processo de semente, depois que eu coloco a minha semente, quer dizer que eu sei quais são os meus desejos profundos, que eu sei quais são os meus requisitos dentro de um relacionamento, para eu conseguir realizar um determinado trabalho na minha vida, para eu escolher uma casa, para qualquer criação que eu queira realizar, e que obviamente a gente já sabe que precisa passar primeiro por um processo de decisão, de escolha, eu vou precisar disso aqui para startar. E com base nisso, vê se você me entende, com base nisso, eu vou pegar um pouquinho desse processo aqui. Eu vou gestar um pouquinho essa semente. O que significa isso? Que eu vou olhar para as minhas alternativas. Que eu vou trazer um pouquinho disso aqui para conseguir avaliar. Eu vou fazer um processo de gestação da minha semente. Eu tenho determinados desejos que eu consigo reconhecer. Eu tenho determinados requisitos que eu não abriria mão, que em um mundo ideal, se a gente se despisse de todas as circunstâncias, a gente conseguiria reconhecer. Então é aquela história, eu quero um home office, eu quero trabalhar perto dos meus filhos, eu quero conseguir de repente trabalhar online. Quais são os requisitos? Então, essa parte da semente, o nosso desejo, as coisas que a gente quer, a gente realmente não pode abrir mão. A gente vai precisar olhar para isso para startar e depois a gente vem para o outro lado aqui, que é o lado de avaliar as alternativas que a gente tem. A gente está falando de um processo, gente, de sucesso. A gente está falando de um processo em que essas duas coisas se unem num grau correto, ou seja, né, nem sem sal, nem com muito sal, é o sal desejado em que essas coisas elas se unem num grau correto e a gente consegue chegar na clareza daquilo que a gente realmente deseja. Então, quando eu tô dentro de um relacionamento, quando eu tô escolhendo um relacionamento, quando a gente tá falando de um cenário ótimo, um cenário ótimo, eu olho quais são os meus requisitos, eu olho quais são os meus desejos profundos, o que eu quero viver com aquela pessoa e eu começo a olhar para as alternativas que eu tenho para que eu consiga ter uma escolha acertada, para que eu consiga tomar uma decisão.
Isso é uma pessoa que consegue controlar o poder de pensar dela. É uma pessoa que consegue controlar a energia que existe dentro dela. Só que na maioria dos casos, nós não conseguimos fazer isso. E quando a gente está falando de uma energia descontrolada, a gente está falando de ficar gestando uma coisa sem semente, ou a gente está falando da pessoa que fica plantando semente o tempo todo. E você pode se identificar com algum desses lados predominantemente. Apesar de você perceber, quando a gente começar a conversar sobre isso, que muitas vezes você já foi para um lado e você já foi para o outro. E isso acontece dentro da nossa vida, justamente porque é um reflexo da nossa falta de controle da energia que existe dentro da gente, da nossa falta de controle do nosso poder de pensar. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que ela está descontrolada pro muito sal, quer dizer, para muita energia, ela vai se identificar com isso daqui. Essa era eu no passado, eu conseguia me identificar muito aqui dentro. Uma pessoa altamente convicta. Como que uma pessoa altamente convicta se comporta? Ela simplesmente não avalia alternativas. Ela pega uma coisa e ela sai fazendo aquilo ali, e ela sai fazendo aquela escolha. É uma escolha convicta. Fui eu lá atrás, dentro da faculdade. Então, na faculdade, eu botei na minha cabeça que eu não poderia fazer nenhum outro curso. Porque eu gostava de saúde e dentro da área de saúde eu tinha enfermagem e medicina, e medicina eu não conseguia passar, então eu ia para enfermagem. Quer dizer, eu não sentei para pensar nas alternativas que eu tinha. Eu simplesmente me inscrevi, simplesmente saí fazendo. Eu perdi vários anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não gostaria. É uma escolha? É. Mas ela é uma escolha com clareza? Não. E aqui é o ponto. A criação que a gente busca é essa daqui. É a criação da comida perfeita, com sal perfeito. Então, quando a gente está desse lado aqui, a gente vai ver na gente esse comportamento aqui. É um comportamento impulsivo. As pessoas até falam assim, nossa, como você é cabeça dura, como você não ouve as pessoas. É a pessoa que realmente ela sai fazendo tudo, atropelando tudo. Ela tá escolhendo uma coisa na vida dela, vamos dizer que ela tá escolhendo uma roupa de cama. Ela entra no primeiro site e no primeiro site ela compra, ela fala, cara, não vou perder tempo. Ela acha que ela tá perdendo tempo. Então ela sai fazendo tudo. E logo ali na esquina, ela vai se arrepender, porque não foi uma escolha clara. Você provavelmente já fez uma escolha clara na sua vida, você já obteve isso daqui. É aquele relacionamento que você tem certeza, você tem clareza de que é o que você quer. E independente das pessoas falarem, você já avaliou, você já sabe, você já pensou sobre, você já se dedicou naquilo ali. Você tem certeza que aquilo ali que você quer e aquela decisão te traz bem-estar. Só que, às vezes, quando a gente está falando de uma pessoa que não controla a energia, é muito comum que essa mesma pessoa aqui, que não controla a energia para lá, ela bata aqui desse outro lado. E ela fique na dúvida. Porque muitas vezes ela nem conhece o desejo dela, muitas vezes ela nem consegue botar os requisitos que ela tem pra fora, ela nem consegue fazer isso, então ela fica ali em dúvida, ela não sabe o que ela tá avaliando. Se você avaliar várias coisas, você vai achar lado bom e lado ruim, quer dizer, lado indesejado, em tudo. As coisas, elas sempre vão parecer ambíguas pra você, porque de fato são. Se você escolhe por um caminho X, você tem vantagens e você tem desvantagens. É sempre assim. Você sempre vai conseguir enxergar isso porque isso é uma lei, está em tudo. Então, quando você está olhando para um caminho e você não tem um referencial, quando você está olhando para um caminho e você não tem um referencial, se você não sabe o que você realmente quer, você sempre vai ficar em dúvida. Então, você fica avaliando as coisas sem referência. Você quer ver uma coisa? Imagina o seguinte, você está escolhendo uma roupa, tá? Daí eu viro para você e falo assim, essa aqui é mais bonita ou essa? Aí você vai falar assim, nossa, as duas são bonitas. Entendi. Qual que eu escolho? Aí você vai falar. Primeira coisa que você fala pra mim é assim, mas qual é a ocasião? O que você tá perguntando pra mim? Qual é a sua referência? Porque as duas são bonitas. Entende isso? Então você sempre vai encontrar um lado bom nas coisas. Você vai falar assim, vou pra esse emprego ou pra esse? Não sei, esse emprego aqui ele me paga mais, mas esse daqui é não sei o quê, mas esse aqui... Então você fica desse lado, porque você não está usando a semente. Você está gestando uma coisa que não faz sentido e você fica sempre ali naquela dúvida. E essa dúvida, ela vai te gerando um sentimento de procrastinação. Você vai começando a se sentir mal. Já sentiu isso? Que você vai empurrando porque você não sabe o que fazer? Você fica dentro daquele relacionamento. Tem gente que fica dentro de relacionamento 5, 10, 20,
30 anos sem saber se é aquilo ali que a pessoa quer. Tem gente que fica num triângulo amoroso, quer dizer, com uma terceira pessoa, por muito tempo. Por quê? Porque tá aqui, ó. Isso vai deixando você estagnado, você não se move na direção daquilo que você quer. E, consequentemente, traz pra gente apatia. Então, a gente precisa olhar em que lado que a gente tá. Por quê? Porque geralmente a gente vai se identificar em algum desses dois lados aqui. Só que o que eu preciso dizer pra você é que essas coisas, esse desvio da energia, ele é extremamente necessário na nossa vida num grau correto. Ou seja, eu sempre preciso desses dois lados. Não adianta eu me identificar e eu ficar ali. Isso é só um desvio da escolha, é um desvio da energia. E vai fazer com que ou eu não escolha nada, ou eu escolha sem ter certeza daquilo e saia escolhendo qualquer coisa. E escolha muita coisa, muitas vezes, né? Cada hora é uma coisa nova, mas eu saio escolhendo de uma forma impetuosa. Então, quando a gente está falando de criação, de uma criação que a gente realmente deseja, de uma virtude, a gente tá falando sim, sempre de olhar para uma parcela que é a parcela da semente, ou seja, de olhar os meus requisitos, quando eu tô falando de tomar uma decisão clara, de olhar os meus desejos, aquilo que eu não abro mão, e de fazer um processo de avaliação das minhas alternativas. Não adianta eu só avaliar tudo sem ter um referencial, e também não adianta eu ficar não avaliar absolutamente nada e sair sair fazendo a minha escolha. Então essas coisas, elas são importantes quando a gente está falando de um relacionamento, que é uma criação, quer dizer, olha, como que eu faço para tomar a minha decisão? Bom, você vai trabalhar no que você realmente quer viver com a pessoa e você vai analisar ali as suas alternativas. E foi isso que a gente fez na nossa vida quando a gente decidiu entrar no nosso relacionamento. Por que essa escolha é muito clara? Porque tenha certeza, a gente avaliou muito os nossos requisitos e a gente avaliou alternativas. A gente olhou para a abundância que existe no mundo para conseguir realmente escolher aquilo que a gente queria. Entenda que isso aqui, gente, sal desejado é precisão. Se a gente olhar para a criação, olha só, uma criação digna, entende? Olha, percebe isso daqui? Isso aqui é o ápice da precisão. Isso aqui é o ápice da precisão. Não sobra nem falta nada. O sal tá perfeito na comida. Se tivesse um cadinho a mais, saía de uma forma errada, saía de uma forma que a gente não deseja. Então essas coisas precisam ser entendidas. Não é que você é uma pessoa convicta, ou não é que você é uma pessoa que vive em dúvida. Você só tá com o seu poder de pensar, com a sua energia descontrolada e sendo desviada. Quanto mais preciso você for, quanto mais você trabalhar isso aqui que eu trouxe pra você, melhor vai ser a sua criação. Quer dizer, melhor você vai escolher aquilo que você realmente quer. E aí, olha que legal isso daqui, né? Quando a gente volta pra nossa equação aqui, olha que bacana isso daqui. Aqui, como a gente tá falando de uma criação, olha aqui, olha aqui. A gente tá falando também de uma semente e de um processo, que dá origem sempre a uma criação. Acontece que quando eu abro a escolha, eu também tenho uma semente e um processo. Quando a gente abrir o aprendizado, a gente também tem uma semente e um processo. Porque essas coisas aqui também são criações. Você consegue entender? Mas quando a gente faz um zoom out da escolha, um zoom out do aprendizado, aqui a gente também tem isso. Aqui a gente também consegue enxergar. Quando a gente quer uma criação na nossa vida, lembra, a realização, e aqui nesse caso a nossa criação é o nosso cenário de vida, a gente vai precisar escolher, e foi o que o Cadu trouxe aqui, a escolha acertada, né? Quando a gente tá falando da decisão, o quê? Eu pego um pedacinho da minha consciência e coloco ali. E depois eu mantenho, num processo, eu mantenho a minha consciência ali. Eu faço o processo de decidir de novo todos os dias para eu conseguir encontrar os caminhos e chegar na minha criação, chegar no meu cenário de vida. Então, é muito importante que a gente entenda esse conceito de criação. Quando a gente pensa em criação, a gente pensa no bebê. Cara, é semente e processo.
Quando a gente pensar em criação, a gente pensa no fruto. É uma semente e um processo. Então, qualquer criação que eu queira na minha vida, qualquer cenário que eu queira chegar na minha vida, eu preciso de semente e processo. Qualquer virtude, se eu quero aprender a decidir, eu preciso da semente e do processo. Se eu quero aprender o como, se eu quero ganhar compreensão, vou precisar de uma semente e de um processo. É sempre dessa forma na nossa vida. Sempre a semente, a gente sempre tá ali, né, quando a gente quer uma criação maior, escolhendo o que a gente quer e aprendendo. Semente e processo. E aí, naturalmente, essas coisas vão se desdobrando na nossa vida em formato de resultados, em formato de grandes criações.